Meu colega médico, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Obesidade se trata com responsabilidade. Aqui nós discutimos estudos clínicos, casos científicos, medicina baseada em evidências no campo da obesidade. E hoje eu vou apresentar para vocês um conjunto de diretrizes de um estudo científico que vão nos nortear no tratamento do lipedema. E essa questão das diretrizes é muito interessante porque nos traz um norte, nos traz uma conduta em comum para os profissionais da área médica estar tratando os pacientes em uma determinada enfermidade. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês a história do tratamento do IAM, do infarto agudo do miocárdio, e como são importantes as diretrizes. Essa história do IAM, ela vai nos oferecer um exemplo marcante da importância dos consensos e das diretrizes clínicas para orientar a conduta dos médicos no mundo inteiro. Entre os anos de 1950 e 60, o tratamento do IAM ele variava amplamente de um médico para o outro e não havia um protocolo padronizado para o manejo dessa doença. A falta de consenso claro resultava em taxas de mortalidade elevadas e tratamentos inconsistentes. Os pacientes com IAMs eles eram frequentemente tratados com repouso absoluto e as intervenções farmacológicas eram limitadas e muito variadas. Na década de 70, a American Heart Association e o American College of Cardiology começaram a reconhecer a necessidade de um conjunto de diretrizes que fossem baseadas em evidências para o tratamento do IAM. Foi então que surgiu a ideia de criar consensos científicos que pudessem ser adotados pelos médicos em todo o mundo, visando padronizar o cuidado e melhorar os resultados dos pacientes. E as primeiras diretrizes surgiram na década de 80, quando a American Heart Association e a American College publicaram as primeiras diretrizes formais para o tratamento do IAM. E essas diretrizes enfatizavam a importância de intervenções rápidas, como o uso de trombolítico para dissolver os coágulos sanguíneos, o uso da aspirina para reduzir a coagulação sanguínea. E essas diretrizes também destacavam a necessidade de cuidados intensivos nas unidades coronarianas e o uso de medicamentos como beta-bloqueadores para reduzir a carga de trabalho cardíaca. A adoção dessas diretrizes teve um impacto imediato e significativo. Os hospitais que seguiram essas novas recomendações relataram uma redução nas taxas de mortalidade por IAM. A mortalidade hospitalar, que antes girava em torno de 20 a 30%, começou a cair drasticamente. A aplicação de trombolíticos dentro da chamada janela de ouro, que são as primeiras horas após o início dos sintomas, se tornou um padrão de atendimento, salvando inúmeras vidas. E nas décadas seguintes, as diretrizes foram revisadas, atualizadas regularmente para incorporar novos avanços científicos e tecnológicos. Com o desenvolvimento de técnicas de angioplastia, colocação de stent, as diretrizes passaram a incluir recomendações para as intervenções coronarianas percutâneas como tratamento de primeira linha para muitos pacientes com IAM. O impacto dessas diretrizes não só se limitou aos Estados Unidos, mas organizações médicas no mundo inteiro, associações regionais, internacionais, começaram a desenvolver as suas próprias diretrizes, frequentemente baseadas na recomendação da American Heart Association e do American College. Isso resultou em uma padronização global das melhores práticas no tratamento do IAM, garantindo aos pacientes em diferentes países que eles recebessem cuidados de alta qualidade. Essa história do tratamento do IAM, ela destaca a importância dos consensos científicos, das diretrizes, vai nos fornecer uma base sólida para evidências científicas embasar a prática médica, melhorando a consistência, os atendimentos, os resultados dos pacientes. E as diretrizes ajudam a assegurar que todos os pacientes, independente de onde eles estejam sendo tratados, tenham acesso às melhores intervenções baseadas em evidências disponíveis. A criação e a implementação dos consensos, das diretrizes, transformaram a medicina moderna e elas desempenham um papel vital para garantir os cuidados médicos, para que eles sejam baseados nas melhores evidências possíveis disponíveis, promovendo a segurança do paciente, as eficácias dos tratamentos, a equidade do atendimento. A história do tratamento do IAM é apenas um exemplo de como esses documentos são fundamentais para salvar a vida e melhorar a prática médica globalmente. É maravilhoso como essas questões, quando se juntam um conjunto de medicina, de evidências, experts em determinadas áreas, e eles possibilitam trazer melhores evidências para o tratamento e expandir isso aí para o mundo todo, buscando, dessa forma, tratar melhor as pessoas, tratar melhor os pacientes. Vamos lá para o nosso estudo de hoje? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, esse estudo científico ele foi publicado em maio de 2021 e fala sobre o tratamento padrão
para o lipedema nos Estados Unidos. Então, olha aqui o recorte do estudo. O lipedema é uma doença do tecido conjuntivo frouxo, fibrótico, no abdômen inferior, nos quadris, nas nádegas e nos membros de mulheres, poupando tronco, mãos e pés. Então, digamos que assim, que um gatilho para o desenvolvimento do lipedema pode ser um aumento na remodulação do fluido do tecido conjuntivo que ocorre junto com mudanças corporais, flutuações hormonais no período da puberdade, do parto, da menopausa, de estresse, de mudanças associadas a estilo de vida, ou pela alteração da estrutura do tecido após uma cirurgia ou após um trauma. E uma característica do lipedema, como nós sabemos, é a inflamação, que vai causar fibrose e dor no tecido. Já falei sobre isso anteriormente, o lipedema ele foi descrito pela primeira vez em 1940 por Allen Heinz na Clínica Mayo nos Estados Unidos e por Monkorps na Alemanha. Então o lipedema ele continua sendo pouco reconhecido em parte porque se presume que exista um componente hereditário associado à gordura feminina. O lipedema ele é confundido muitas vezes com obesidade, a obesidade chamada obesidade não lipedema, ou também confundido com linfedema devido ao aumento do tamanho das pernas. E isso vai levar a uma dificuldade diagnóstica que pode atrasar a identificação do lipedema por décadas. Dessa forma, o acesso dos pacientes ao tratamento adequado, ao tratamento oportuno, ele é frequentemente diminuído e os pacientes frequentemente se veem culpados pela sua condição. Mas o lipedema ele pode ser tratado para reduzir a dor, para reduzir o edema, manter a mobilidade, melhorar a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, em que se retarda a progressão da doença. Portanto, é importantíssimo que um diagnóstico seja realizado de uma maneira adequada. Olha só esse slide. Então, é importante no diagnóstico do lipedema a história clínica, que vai levar em conta se existem membros da família afetados, porque postula-se que o lipedema tenha um componente genético, tenha um componente hereditário. Disse, que a gente já falou sobre isso e vai falar várias vezes sobre isso, que o lipedema é uma doença autossômica dominante com limitação sexual. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tem um componente genético. Começa em momentos de flutuação hormonal. Funciona normalmente como um gatilho, uma predisposição genética associada àqueles momentos da vida da mulher em que existem grandes flutuações, alterações hormonais, como, por exemplo, puberdade, a gravidez, a menopausa. E ocorre uma dificuldade em perder peso, em perder tecido, principalmente nas pernas. O local mais acometido são as pernas. Então, ele poupa o tronco, mas acomete principalmente as pernas, principalmente os membros, e poupa também mãos e pés. Tem que prestar atenção nos sinais clínicos, ocorre um aumento persistente das pernas apesar da elevação. Então, muitas vezes, a mulher tem uma alteração nas pernas, coloca a perna para cima, se tiver componente vascular associado, pode ter uma melhora. No lipedema não tem a melhora. Ocorre formação fácil de hematomas por fragilidade vascular. A gente já discutiu sobre isso também, que o aumento, a expansão do tecido adiposo, ocorre um processo inflamatório de baixo grau também nessa região, que vai levar a alterações na matriz extracelular, causando compressão dos capilares nessa região, causando locais de hipóxia no tecido adiposo, levando à fragilidade vascular. Além disso, o exame físico é importante. Então, o tecido condutivo frouxo é desproporcionalmente aumentado nos membros. Então, é aquela pessoa que muitas vezes pratica atividade física, realiza alguns tipos de dieta e tem uma diminuição do tecido adiposo em região principalmente de troncos, mas na região abaixo da cintura, glúteos e pernas permanecem volumosas. Então, quando ela tem uma perda de peso, aumenta mais ainda a desproporção de membros com tronco, o tronco afina, mas os membros permanecem grandes e demasiados, muitas vezes com volume maior. Nódulos teciduais são palpáveis, os trabalhos falam que existem, é como se fosse um saco de feijão cheio, que olhando à distância parece estar liso, mas há uma palpação mais minuciosa, notam-se nódulos de gordura. O tecido está doloroso, principalmente pelo componente hipóxico daquela região, fibrótico da região, a palpação é doloroso e o inchaço nos membros. E as condições que podem estar associadas, como articulações hipermóveis, perda da elasticidade do tecido, pode estar associada ao linfedema em estágios mais avançados, a obesidade normalmente também está associada.
Eu trouxe esse slide para mostrar aqui os diferentes estágios e tipos de linfedema. Os estágios de lipedema, a gente identifica o estágio tipo 1, em que muitas vezes as pernas têm um aspecto visual liso, normal, mas há uma palpação mais delicada, mais detalhada, pode-se sentir os nódulos fibróticos de gordura. Esse é o estágio 1 do linfedema. No estágio 2, já é possível ver alterações na pele, com nodulações visíveis, e no estágio tipo 3 ocorre o excesso do tecido. Você vê aqui que o tecido cai para o lado, existe um excesso do tecido. E à medida que se avança nos estágios do linfedema, ele pode se associar também ao linfedema, alterações nos vasos linfáticos. E os tipos de linfedema, o tipo 1 normalmente região de glúteos, o tipo 2 acomete glúteos e coxas, o tipo 3 glúteos, coxas e panturrilha. O tipo 4 é quando acomete os membros superiores, os braços, e normalmente se associa ou ao tipo 3 ou ao tipo 2. E o tipo 5 que acomete só região de panturrilha. Portanto, colega médico, como que foi formulado esse estudo científico? Em 2019, 21 especialistas em lipedema se reuniram na reunião anual da Fat Disorders Resource Society para revisar a literatura e desenvolver diretrizes para o lipedema lá nos Estados Unidos. Então foi passado um questionário para esses experts e 96 declarações foram escritas a respeito de fisiopatologia, diagnóstico, tratamento do lipedema, e as principais eu vou estar trazendo aqui hoje para a gente estar discutindo. Então, o lipedema, ele deve ser considerado uma doença do tecido conjuntivo frouxo, em vez de uma doença apenas dos adipócitos. Então, a gordura, ela é considerada também um tecido conjuntivo frouxo, além de adipócitos, células imunes, fibroblastos. O tecido conjuntivo frouxo, ele tem uma matriz extracelular de fibras, por exemplo, de colágeno, de elastina, e que suporta, protege e conecta os tecidos. Então, os vasos sanguíneos e as células vão contribuir para a matriz extracelular. O fluido vai sair pelos vasos linfáticos ou permanecer no tecido ligado a glicosaminoglicanos, proteoglicanos. E os glicosaminoglicanos se ligam a sódio e água devido à forte carga negativa que eles têm. Quando tem excesso de fluido, o tecido conjuntivo frouxo se torna complacente, permitindo que mais fluido se acumule. Vai estimular, portanto, a síntese de proteoglicanos. E o excesso de fluido vai limitar o acesso da célula ao oxigênio, resultando em quê? Hipóxia, inflamação, fibrose. Então é isso que acontece quando ocorre uma expansão dos adipócitos, tanto uma hiperplasia quanto uma hipertrofia, ocorre uma alteração dos vasos ali para nutrir, porque eles vão comprimir os capilares, dificultando a chegada de aporte de oxigênio e nutrientes nas células, causando um processo inflamatório e um processo fibrótico. Olha só, o lipedema tem uma distribuição distinta de tecido patológico que difere da obesidade não lipedêmica. Então, em mulheres com lipedema, mas sem obesidade, a obesidade não lipedêmica, o tecido conjuntivo frouxo ginoide, que é o não troncular, está desproporcionalmente aumentado e fibrótico, com o maior número de macrófagos do tipo M2, ao contrário da prevalência dos macrófagos M1 lá na obesidade. Então, essa discussão a gente já teve anteriormente em alguns estudos científicos aqui. O que acontece? Enquanto na obesidade ocorre uma prevalência dos macrófagos M1. Macrófago M1 é aquele macrófago bem mais inflamatório, digamos assim. Digamos que é um macrófago que produz muitas citocinas inflamatórias. O macrófago M1, à medida que vai se formando aquele estado de inflamação de baixo grau na obesidade, o macrófago M1 se deposita no tecido adiposo em forma de coroa e ele rompe os adipócitos. Rompendo os adipócitos, vai liberar substâncias, entre elas DNA de mitocôndrias, substâncias inflamatórias que vai fazendo uma quimiotaxia de células inflamatórias. Além disso, existe um predomínio de TNF-alfa, interleucina 6, que são altamente estimulantes da cascata inflamatória, que é, digamos assim, regida pelo NF-kappa-beta, que é o maestro maior da inflamação. Então, sempre que falar em obesidade, nós temos predomínio de macrófagos M1, que são
macrófagos extremamente inflamatórios. Já no lipedema acontece o contrário. Nas fases iniciais do lipedema, quem predomina é o macrófago M2, que tem um perfil muito menos inflamatório que o macrófago M1 da obesidade. O tecido de lipedema, ele é resistente à redução por dieta, resistente aos exercícios e resistente à cirurgia bariátrica. Então, quando ocorre a perda de peso, 1 grau maior de tecido é perdido no tronco, o que exagera na proporção. Então, a fibrose do tecido conjuntivo, lá do tecido adiposo dos membros, que acontece no lipedema, inibe essa perda de tecido nos membros pelas medidas usuais. Então, quando a pessoa se submete a uma cirurgia bariátrica ou nas dietas tradicionais ou pratica atividade física, ela perde mais facilmente o tecido adiposo não lipedêmico, que está principalmente no tronco. E aquele tecido adiposo lipedêmico inflamado dos membros, principalmente coxas e glúteos, ele permanece. Então, no geral, aquela mulher afina o tronco, afina a cintura, mas os membros inferiores, as pernas, os glúteos, ainda permanecem muito volumosos. A microangiopatia dos vasos sanguíneos e linfáticos está subjacente à patologia do lipedema. Então, o tecido conjuntivo frouxo lá do lipedema, ele pode apresentar a chamada fragilidade capilar, e isso vai causar os hematomas, que são espontâneos e muito vistos nas pacientes que têm lipedema. E o aumento do número dessa microvasculatura sanguínea do lipedema vai contribuir com o excesso de fluido que está extravasando para a matriz extracelular. Então, ocorre um aumento dos M2, dos macrófagos M2, aumento de algumas também substâncias inflamatórias e causar uma inflamação que vai impulsionar uma microangiopatia no lipedema. E o comprometimento dessa vasculatura pode evoluir também com comprometimento dos vasos linfáticos no lipedema, contribuindo para um excesso de fluido na matriz extracelular. E os nódulos no lipedema são do tamanho de grão de arroz nos estágios iniciais, pérolas ou maiores no tecido conjuntivo frouxo, e que devem fazer parte dos critérios de diagnóstico lipedema. Então, essa fibrose do tecido adiposo no lipedema, ela está presente no espaço da matriz extracelular e dentro das fibras que vão formar nódulos fibróticos que são palpáveis através da pele. E aqui a gente tem, olha só, os nódulos fibróticos. São esses nódulos aqui, ó. No lipedema isso é muito característico, esses nódulos fibróticos. Devido a essa fibrose, medidas, como a gente falou, de dietas usuais, cirurgia bariátrica, atividade física, são, digamos assim, não surtem muito efeito devido à fibrose que existe nesses nódulos. Então, mais uma vez, é quando a paciente afina tronco, mas os nódulos fibroses, essa gordura fibrótica do lipedema não diminui. Aqui, novamente, os nódulozinhos fibróticos. E nesse outro aqui não dá para ver muito bem. Isso aqui é uma foto numa cânula de cirurgia plástica, fez uma lipoaspiração e aqui consegue ver os nódulos fibróticos aspirados. Olha só, o tecido do lipedema ele é frequentemente doloroso, especialmente ao toque. Então, os estudos mostram que numa escala numérica de dor, que 0 é nenhuma dor e 10 é uma dor insuportável, 80% das mulheres com lipedema têm uma dor acima de 5 e 11% classificam a dor como insuportável, grau 10. Agora, a origem da dor no lipedema não é muito clara, mas se acredita que os achados histológicos de inflamação, de hipóxia, podem ser associados a essa dor. E o tecido doloroso do lipedema pode ser diagnosticado, confundido com fibromialgia. Outra questão interessante que é postulada é que o lipedema é uma doença comum. Então, os estudos mostram a prevalência do lipedema variando de 6,5% em crianças nos Estados Unidos, 6 a 8% em mulheres na Alemanha e 15 a 19% nas clínicas de tratamento vascular. Se esses números realmente forem válidos, de 15 a 19%, e aplicados de acordo com esse estudo da população dos Estados Unidos, milhões, eu repito, milhões de mulheres nos Estados Unidos têm lipedema. Só que os dados são muito conflitantes.
Por que que os dados são ainda um pouco conflitantes? Porque o lipedema nos últimos anos era muito confundido com linfedema ou com obesidade. Então ele era muito subdiagnosticado. Sendo assim, os trabalhos têm nos mostrado que ocorre uma dificuldade diagnóstica, ocorreu uma dificuldade diagnóstica muito grande nos pacientes nos últimos anos. O lipedema também pode ser hereditário. Se acredita hoje que os genes para o lipedema eles passem dos pais para os filhos de uma forma autossômica dominante com limitação sexual. O que isso quer dizer? Hoje existe um gene que parece que foi identificado para o lipedema, que é o AKR1R1C1, que é um gene que codifica uma enzima redutase que vai catalisar a redução da progesterona para a forma dele inativa. E o que quer dizer isso? Herança autossômica dominante com limitação sexual. Quer dizer que é uma doença que é transmitida de uma geração para outra através de um gene autossômico dominante, mas a expressão desse traço ou da doença é influenciada pelo sexo do indivíduo. Então vamos lá. Herança autossômica dominante. Então é quando um gene dominante, que está localizado em um dos 22 pares de cromossomos não sexuais, que são os autossômicos. E apenas uma cópia desse gene alterado é suficiente para que o traço ou a doença se manifeste. Então, se um dos pais possui um gene alterado, o filho tem 50% de chance de passar para cada. Eles têm 50% de chance de passar para cada filho, independente do sexo. Agora, além de ser autossômica dominante, é de limitação sexual. O que isso quer dizer? Que a expressão desse traço ou da doença depende do sexo da pessoa. Isso significa que o traço ou a doença vai se manifestar mais frequentemente ou de uma forma mais grave em um dos sexos. Geralmente, vai ser impulsionado por uma influência dos hormônios sexuais. E, em alguns casos, pode ser que o traço ou a doença só se manifeste em um dos sexos. Por exemplo, a alopecia androgênica, que é a calvície masculina. Apesar do gene ser transmitido tanto por homens quanto mulheres, a expressão da calvície é muito mais comum nos homens devido à influência dos hormônios androgênicos. O câncer de mama no homem. Os homens podem herdar mutações nos genes como o BRCA1, BRCA2, mas o risco de desenvolver câncer de mama ele é muito menor nos homens do que nas mulheres, devido às alterações hormonais. Então é isso que normalmente que postula-se que aconteça também no lipedema, ou seja, uma herança autossômica dominante, só que ela é de limitação sexual. Ou seja, para se desenvolver a doença ou o traço no indivíduo, alterações hormonais vão servir como gatilho para a manifestação. É isso que quer dizer herança autossômica dominante com limitação sexual. O lipedema e a sua dor concomitante e a incapacidade de perder massa tecidual por medidas usuais podem aumentar a incidência de depressão, de ansiedade e de transtornos alimentares. Então, os estudos mostram que 85% das mulheres com lipedema, elas relatam que têm a sua saúde mental, as suas habilidades emocionais e a sua autoestima afetadas. E a depressão foi observada em 18 a 35% das mulheres com lipedema, excedendo acima dos níveis médios da prevalência de depressão na população em geral. Colega médica, aqui nós temos algumas orientações em relação ao tratamento médico. Olha só. Os sinais e sintomas do lipedema podem ser tratados para manter e melhorar a qualidade de vida. Isso vai incluir melhora da dor, melhorar o edema, melhorar a mobilidade. E o tratamento precoce proporciona os melhores resultados. Novamente, nós temos que estar capacitados, nós temos que ter o conhecimento para o diagnóstico precoce do lipedema. Recentemente eu vi um estudo científico que mostrou que algumas pessoas só foram diagnosticadas com lipedema depois de 3 ou 4 consultas com vários médicos. Então, a gente tem que mudar essa história. O lipedema já é identificado enquanto doença desde o CID-11, do último CID. Ele já foi identificado como uma doença, não é obesidade. Portanto, o tratamento ele é diferente. Nós temos que estar capacitados a identificar isso, evitar os atrasos diagnósticos para oferecer um tratamento mais efetivo para os pacientes. As barreiras ao tratamento lipedema incluem dificuldade do autocuidado, limitações de mobilidade, o estigma social associado ao aumento do tamanho corporal e limitações físicas, ansiedade, depressão e falta de apoio social. Recentemente, eu atendi uma paciente que, durante
anos não procurava atendimento médico, porque para procurar médico ela precisava que o marido marcasse a consulta para ela. E ela tinha vergonha de falar para o marido que era para melhorar a formato das pernas dela, que ela achava as pernas dela com muitas nodulações feias, e ela tinha vergonha de falar isso para o marido. Sendo assim, durante anos ela carregou esse estigma, essa, digamos assim, essa vergonha das pernas. E isso, infelizmente, atrasa o diagnóstico e vai atrasar o tratamento, e com isso os resultados podem ficar comprometidos. O uso de medicamentos e suplementos para o lipedema deve se concentrar na redução da inflamação do tecido, na melhora da fibrose, na melhora do inchaço e na melhora da dor. E medicamentos que aumentam o lipedema devem ser evitados em pessoas com lipedema, e o uso prolongado de diuréticos deve ser evitado em pessoas com lipedema. Então, o que a gente pode ver? Medicações que seriam interessantes evitar no lipedema, ou seja, pode piorar inflamação, pode piorar edema. Corticoide, como prednisona, dexametasona. Os corticoides eles podem aumentar a retenção de líquidos e aumentar edema, piorar lipedema. Os bloqueadores de canais de cálcio, como por exemplo amlodipina, nifedipina, essas medicações que são usadas para tratar a hipertensão podem causar inchaço nas extremidades. Antidepressivos, como por exemplo da classe dos tricíclicos, a amitriptilina, a nortriptilina, pode causar retenção de líquido e aumentar edema. Alguns tipos, os hormônios, terapia de reposição hormonal à base de estrogênios. O estrogênio é péssimo para o lipedema. E aqui eu preciso abrir um parêntese. Não é suspender esse tipo de medicação das pacientes, é discutir com a médica assistente, com o ginecologista, a possibilidade de alterar essa reposição hormonal, de tirar o estrogênio. Não é simplesmente suspender. E também não estou falando mal do estrogênio, de maneira nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que, se for possível, o estrogênio deve ser retirado do tratamento dessas mulheres, porque o estrogênio atua no aumento do lipedema, na manutenção do lipedema. Outras medicações que podem afetar o lipedema, as medicações anti-inflamatórias, os anti-inflamatórios não esteroides, como por exemplo o ibuprofeno, o naproxeno, que pode também causar retenção de sódio, de água, aumentando o edema. Medicações para tratar o diabetes, os antidiabéticos, como por exemplo a pioglitazona, a rosiglitazona, que são as glitazonas, essas medicações também podem causar retenção de líquidos. Outro exemplo de medicação, minoxidil, que é medicação antihipertensiva, também pode causar aumento de edema. Beta-bloqueadores, como metoprolol, propanolol, também pode causar retenção de líquidos em algumas pessoas. Olha só o que diz isso aqui. As aminas simpático-miméticas vão contrair as arteríolas que vão lá para o tecido adiposo e diminuir a pressão intracapilar, e podem ser consideradas para o tratamento do lipedema. Isso é importante. Dentre as aminas simpático-miméticas, existe uma que muitas vezes atua no tratamento do TDAH, do transtorno da compulsão alimentar, que é a lisdexanfetamina, que contrai a arteríola que vai lá para o tecido adiposo, diminuindo a pressão, diminuindo a pressão intracapilar, diminuindo o processo inflamatório. Também seria interessante, também pode ser utilizado no arsenal terapêutico do lipedema. A metformina deve ser considerada para pessoas com lipedema e complicações metabólicas. A metformina vai inibir a fibrose que é induzida pela hipóxia no tecido adiposo e pode reverter a fibrose mesmo após a lesão do tecido adiposo. A função tireoidiana deve ser avaliada em pessoas com lipedema. As duas maiores comorbidades que estão associadas ao lipedema é o hipotireoidismo e a obesidade. O hipotireoidismo foi encontrado em até 36% das mulheres com lipedema. A diosmina pode ser considerada também para o tratamento do lipedema. A diosmina, que é um polifenol frequentemente combinada com a hesperidina, ela vai reduzir os marcadores de estresse oxidativo nas pessoas com doença venosa crônica, melhorar a elasticidade das veias, funcionar como um linfagogo que vai reduzir o edema, reduzir a permeabilidade dos capilares e melhorar a dor vascular, neuropática e radicular também. Os planos alimentares para as pessoas com lipedema devem minimizar as flutuações pós-prandiais de insulina e de glicose e ser sustentáveis a longo prazo. Então, esses planos alimentares saudáveis para o lipedema, eles podem conter alimentos integrais, que são ricos em enzimas, à base de alimentos cetogênicos. E a pesquisa favorecendo dietas com baixo teor de carboidratos,
à base de vegetais, que vão se correlacionar com a diminuição da mortalidade em relação às dietas à base de animal. Então, hoje se estuda muito a dieta cetogênica, que tem baixo carboidrato, gorduras um pouco mais aumentadas, que vão ser utilizadas para a produção de energia. Portanto, quando se diminui a ingesta de carboidratos na dieta, habitualmente o nosso corpo utiliza a glicose como fonte para extração de energia. Com a diminuição do consumo de carboidratos e aumento das gorduras saturadas, o corpo passa a entrar num estado cetogênico. Eu disse isso no nosso último encontro, da dieta cetogênica no tratamento do lipedema. Então, vão se produzir corpos cetônicos, como, por exemplo, o acetato, o butirato, o acetoacetato. Estes vão ser a via preferencial de energia do nosso corpo quando a quantidade de carboidrato está baixa, a ingestão de carboidrato está baixa. E ela é estudada porque vai acontecer o que? Lipólise, queima de gordura, para ser utilizado no contexto energético. E isso é excelente para o tratamento do lipedema. Os níveis de vitamina D devem ser monitorados e normalizados para as pessoas com lipedema. É tão importante isso que a gente sabe que os níveis da vitamina D eles diminuem com o aumento do IMC. Então, à medida que aumenta a gordura corporal, os níveis de vitamina D caem. Então, deve ser realizada a reposição nos pacientes com lipedema. E o tecido lipedema não reduz significativamente após dieta, exercício ou cirurgia bariátrica, provavelmente devido ao componente fibrótico do tecido conjuntivo frouxo. Então, a redução do peso na obesidade, ela é benéfica para reduzir as complicações metabólicas segundo as diretrizes atuais. Agora, um IMC maior que 50, ele pode induzir a complicações metabólicas, a lipedema e exacerbar o lipedema. Concluindo, se a pessoa com lipedema tem também obesidade, deve-se tratar também a obesidade, que vai trazer também melhoras para o lipedema. Mas um tratamento específico para o lipedema deve também ser implementado. Algumas terapias conservadoras são faladas. A terapia conservadora padrão para o lipedema vai incluir orientações nutricionais, terapia manual, vestimentas compressivas, dispositivos de compressão pneumática e planos de exercício em casa. E o cuidado domiciliar para o lipedema, como autogestão ou assistência de cuidadores, é essencial para atenuar a progressão e otimizar a qualidade de vida. Então, o autocuidado diário inclui assim, cuidados com a pele, para evitar lesões na pele, que pode causar processos infecciosos, inflamatórios. Deve-se utilizar roupas compressivas, compressões pneumáticas, massagem, planos de alimentação saudável, planos de exercício em casa, um sono adequado, apoio psicossocial, incluindo a utilização, que hoje existe muito, das redes sociais para acolher, para levar conhecimento, conteúdo com embasamento científico para as pessoas, para as mulheres com lipedema. E tem esse slide aqui também que eu gostei de colocar sobre os distúrbios vasculares no lipedema. O estado vascular arterial e venoso das pessoas com lipedema deve ser avaliado. A doença venosa crônica pode se apresentar com inchaço, dor nas pernas e deve ser considerado no diagnóstico diferencial do lipedema, doença venosa crônica. E a avaliação venosa de pessoas com lipedema inclui uma avaliação ultrassonográfica do plexo bilateral das extremidades inferiores, dos sistemas venosos profundos superficiais, avaliando insuficiência valvular, trombose aguda ou crônica e padrões de refluxo obstrutivo. Então, a maioria das pessoas, das mulheres com lipedema, vão ter dor nas pernas, tem inchaço nas pernas, pode ter ou não depressão e muitas têm doença venosa crônica associada. Então, um exame físico bem feito deve incluir inspeção, palpação de pulso nos membros. A palpação dos pulsos das pessoas com lipedema pode ser difícil, pode ser dolorosa, pode ser dificultada, mas é importantíssima para excluir acometimento vascular do lipedema. E, além disso, a doença venosa crônica, ela é o distúrbio vascular mais comum nas populações, nas nações, nas pessoas. Essa doença venosa crônica é a apresentação associa-se à apresentação de anormalidades morfológicas, como dilatação venosa, ou funcionais, como, por exemplo, é o que acontece no refluxo venoso por uma incompetência das válvulas ali. E existem poucos dados sobre o lipedema e doença venosa crônica, comparando.
Mas dois estudos afirmaram que aproximadamente 25% das mulheres com lipedema têm doença venosa e um estudo mostrou que 50% das mulheres com lipedema e lipolinfedema tinham insuficiência venosa crônica. Então, lipedema e doença venosa crônica, elas frequentemente estão associadas, compartilhando sintomas parecidos nas pernas e podem um exacerbar o sintoma do outro. Agora, alguns fatores que mostram que possa estar associado lipedema com doença venosa crônica. É a idade avançada, sexo feminino, um aumento do IMC. E outros sintomas da doença venosa crônica vão incluir a dor nas pernas, fadiga, sensação de peso, inchaço, prurido, pernas inquietas, câimbras noturnas. E a dor nas pernas da doença venosa crônica, geralmente ela piora geralmente piora com a posição e melhora com a elevação. Nas pessoas com lipedema, não ocorre melhora do inchaço das pernas com elevação. E como conclusão, o que o estudo traz? Essas descobertas são as declarações de consensos de especialistas do painel dos Estados Unidos apresentadas como uma diretriz padrão para o tratamento das pessoas com lipedema nos Estados Unidos. É nossa meta, aspiração, que essa diretriz melhore a compreensão da doença do tecido conjuntivo frouxo, o lipedema, e que o aumento das pesquisas e a conscientização sobre o lipedema avance nossa compreensão em direção ao aumento do diagnóstico, melhoras nos tratamentos e, finalmente, uma cura para a comunidade dos indivíduos afetados. Então, colega médico, para concluir a nossa discussão aqui hoje sobre o lipedema, é importantíssimo reconhecer os avanços que as pesquisas têm trazido para a nossa compreensão dessa condição que é desafiadora e as opções de tratamento emergente. Digamos que nos últimos anos, essa compreensão da fisiopatologia do lipedema ela evoluiu bastante. Estudos bem recentes têm mostrado que lipedema é muito mais do que apenas uma desordem da distribuição da gordura. Ela é uma condição complexa que vai envolver a combinação de fatores genéticos, hormonais, inflamatórios. E as pesquisas têm mostrado que o lipedema está associado a uma disfunção linfática, que contribui para a acumulação do fluido intersticial, do edema. E também existem evidências cada vez mais fortes de que o lipedema está ligado a uma inflamação crônica de baixo grau, que pode piorar a dor, sensibilidade nos locais afetados. Identificar marcadores moleculares específicos, vias de sinalização que estão envolvidas, ainda continua sendo uma área de investigação ativa dos estudos e promete novas perspectivas terapêuticas. Colega médico, eu encerro mais uma vez essa discussão maravilhosa sobre lipedema. Acho fantástico essa questão da fisiopatologia, tanto da obesidade quanto do lipedema. E esse conhecimento nós precisamos ter. Por quê? Em especial, hoje, tratando o lipedema, essa questão desse entendimento ela é muito importante, porque os pacientes muitas vezes vão em um profissional, em um especialista, outro especialista, trata muitas vezes como uma doença venosa crônica, trata como linfedema, trata como se fosse obesidade, e o diagnóstico vai se atrasando e as possibilidades de resultado vão diminuindo. Então é importante nós entendermos que, apesar de ser uma doença com componente genético, ela possui gatilhos hormonais, alterações hormonais. Com esse entendimento, a gente começa a entender que tem uma predisposição genética, um gatilho hormonal que vai levar a um estado de inflamação crônica de baixo grau, que é um pouco diferente da obesidade. Enquanto na obesidade, só para citar um dos fatores, enquanto na obesidade nós temos o macrófago predominantemente na obesidade, o M1, nas fases iniciais do lipedema nós temos o macrófago M2. Essas questões fisiopatológicas, essas questões hormonais são importantes essa compreensão. E nós temos que estar entendidos, capacitados para oferecer o melhor diagnóstico, o melhor tratamento para os nossos pacientes. Colega médico, eu encerro essa nossa discussão hoje mais uma vez, dando ponto para a medicina baseada em evidências. E se você tem gostado do conteúdo que aqui é postado, deixa um like, deixa um comentário, vamos criar aqui uma comunidade de médicos que trata a obesidade com responsabilidade. Até a próxima.